Nós já vimos que a função vetorial ela transforma um segmento de reta, né, em uma curva, tá certo? Aqui nós temos o nosso parâmetro t e aqui nós temos a imagem da função vetorial, que é o nosso trajeto, ok? No estudo de funções vetoriais, nós vamos estar interessados em curvas como essa daqui, que elas são suaves em todo ponto em que a derivada acontecer, tá ok? E essas curvas suaves elas têm uma característica, né? A trajetória R é dita suave se a derivada dr dt existe, né? A derivada tem que existir e ela tem que ser contínua no intervalo AB, tá certo? A derivada dessa curva aqui tem que ser contínua nesse intervalo. Como é que funciona isso? É difícil a gente fazer aqui vários casos, né? Mas eu tenho aqui dois que exemplificam muito bem essas duas situações, ok? Primeiro caso, se você olhar a curva aqui, ó, nessa curva 2, ela tem uma quebra, certo? Nesse caso, quando você, no instante t aqui, digamos t0, vou colocar aqui instante t0, r de t0, você não pode estudar o limite aqui, porque por um lado o limite só vai existir por um lado, pelo outro lado ele não vai existir. Por exemplo, ele pode existir pela esquerda, no estudo de a esquerda de t0, e pode não existir à direita, tá certo? Ou então se o ponto, esse r de t0 estiver bem aqui, eu vou colocar, se ele estiver bem aqui, ele pode existir pela direita e pode não existir pela esquerda a derivada, né? Então, esses casos aqui onde você tem uma quebra na trajetória, você não tem, a gente diz que a curva não é suave. O outro caso é o seguinte, você tem uma curva como essa daqui, e se você olhar bem, ela muda de direção bruscamente. O vetor tangente, ele começa aqui nessa direção, certo? Ele vem aqui, ó. E aqui, quando chega nesse ponto, ele está nessa direção. E em um instante, logo depois, ele mudou. Opa! O vetor tangente mudou de direção no sentido oposto. Então, esse tipo de curva também, né? A gente vai dizer que ela é não suave, né? Nesse caso, a derivada provavelmente não será contínua. Essas mudanças bruscas de direção, ou seja, essas mudanças bruscas de direção no vetor tangente, caracteriza o tipo de derivadas descontínuas, né? Então, esses dois casos de curvas aqui, quando você visualizar, a gente vai dizer que essas curvas são não suaves e a gente vai trabalhar basicamente com essas aqui, ok? Então, no caso que a gente viu, quando o ΔT é maior do que zero, esse vetor aqui, ele tem a mesma direção do movimento, né? Ou seja, dr dt é um vetor tangente à curva no ponto T e apontando na mesma direção do movimento. Então a gente tem algumas características da derivada que a gente vai observar aqui. A primeira coisa é que a derivada da posição com relação ao tempo vai dar, conceitualmente, a gente vai representar aqui pela velocidade, né? A derivada do vetor posição em relação ao tempo é o vetor velocidade da partícula, certo? A velocidade ela sempre indica a direção e o sentido do movimento. E a magnitude do vetor velocidade é exatamente a velocidade escalar. Aqui está como rapidez da partícula, né? Mas é um termo que a gente não usa. É melhor você chamar isso aqui de velocidade escalar, tá certo? Esse termo aqui de velocidade escalar. E se você pegar a velocidade vetorial e dividir pela velocidade escalar, né, você vai ter um vetor unitário. Isso aqui a gente vai chamar de vetor tangente unitário ao movimento, ok? E por fim, aplicando mais uma vez a derivada, né, ou seja, fazendo a segunda derivada, você vai obter a aceleração, né? A derivada do vetor velocidade é o vetor aceleração, a de t, que a gente vai representar aqui. O A e o V, observe que eles estão em negrito, né? Por isso que eu estou usando essas minhas notas de aula
feita em LaTeX, porque é muito difícil você trabalhar com essa notação usando lápis, escrevendo à mão, ok?